Louvado seja o Senhor pela esposinha que Deus tem nos dado já por quase 47 anos. É só para continuar falando de data, né? Amém? Louvado seja o Senhor. Então são quase 30 anos que Deus tem nos dado assim de história. Obrigado, Marcelo, pelo carinho, né? Marcelo está tão carinhoso, é tão carinhoso, né? Louvado seja o Senhor. Obrigado, porque temos visto a mão de Deus trabalhando sobre nós, Marcelo, a Keila, e esse presbitério tão precioso, né? Wagner e Vanise, que está nos hospedando. Mas da outra vez eu fiquei na casa do Beto e da Miriam, o Vante e a Marta. Obrigado a esses 4 homens e mulheres de Deus que têm nos acolhido com muito amor. E a gente faz parte dessa história aqui com vocês. E como eu sou grato, desde sexta-feira estou sendo abençoadíssimo por todos vocês, né? Aqueles que a gente encontra, aqueles que tocam em nós, as orações que vocês têm feito, as madrugadas que já temos passado, né? E hoje, olha bem, 9h25, eu não comecei a ministrar. Eu queria pedir ao Senhor para voltar o relógio 7h15, assim, né? Então, peço aos irmãos que todos tenhamos, assim, a alegria de 7h15, não de 9h25. Amém? Louvado seja o Senhor. Por favor, é festa, não é isso? A gente está num momento especial, não estamos? Não é verdade? Amanhã, em nome de Jesus, vamos acordar e trabalhar e Deus vai nos renovar. O Marcelo me imitou. Eu ando sempre aqui com meu batonzinho dos lábios, porque de fato e principalmente em Brasília, né? Esse clima aqui de Brasília, e como que resseca os meus lábios. E as meninas usam batom, né? Louvado seja o Senhor, né? E eu posso fazer assim também. Amém? Louvado seja o Senhor. A Sâmia, lá no casamento, inclusive, me deu um beijo, ficou com aquela boca de palhaço, lubrificado, mas, na verdade, fica meio feio para mim, né? Louvado seja o Senhor. Então, eu tenho algo para repartir, sim, do Senhor. E uma das irmãs já orou por mim, entregou uma palavra de Deus, que Deus quer nos falar, e Deus vai nos falar, está nos falando, né? Os cânticos já tocaram o nosso coração. A minha linda família está ouvindo, vendo, né? Lá do Canadá. Obrigado aí que passaram o link para os irmãos do Canadá, e eu não sei se estão em outros lugares aí, nos acompanhando pela internet. A gente quer saudar a igreja no Canadá e outros irmãos que nos acompanham aí também por esse link precioso. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre esse assunto todo que incendeia o nosso coração. É assim que o meu coração está bastante incendiado por Deus. E quando nós falamos sobre Jesus e a sua obra, isso tem tudo a ver comigo, com você, conosco, né? E eu creio que uma das coisas que Deus quer, e quando Deus nos falava sobre essa palavra, Ele quer de fato que a palavra do Senhor caia no nosso coração, né? Peça isso ao Senhor, que a palavra ela possa cair no seu coração, tocar o seu espírito, né? E quando Deus toca na igreja, acontece uma mudança profunda, porque a palavra e a oração, nós vamos falar sobre isso também, ela transforma a nossa vida e a gente passa a contribuir com aquilo que Deus quer. Ao invés de sermos só assistentes, nós somos atuantes, participantes, ativos da obra que Deus quer fazer. A gente tem que vencer a religião. Obrigado, porque em plena quarta-feira, né, num lugar diferente, mais distante, não sei, não conheço as distâncias, mas acho que não é muito comum, mas bom vê-los aqui, bom que vocês vieram, é tão precioso. E a igreja tem que ser como um exército, que a gente convoca
e você vem e Deus nos fala. Então, a gente quer vencer a religião, mas para vencer, em uma palavra que Deus me deu dentro dessa palavra, a gente precisa de um milagre, é só um milagre. A revelação de Deus como igreja é um milagre. Essa mudança de vida, essa percepção do que Deus quer fazer, é um milagre. E para isso, a gente tem que fugir de algumas situações que todos temos como homens, né? Dificuldades. E a gente sabe que a gente tem muita dificuldade. E Deus quer que a gente seja descomplicado, simples, né? Deus quer simplicidade, com muita profundidade. Que eu seja resolvido, que eu faça parte da solução. Tem muita gente para apontar problemas, mas eu sempre tenho dito para Deus: Deus, eu quero fazer parte da solução. E levanta homens e mulheres que fazem parte da solução. Problemas tem muitos, mas a gente quer cooperar com o que Deus quer. Então hoje eu quero chamar a todos para mergulharmos na palavra, nos envolvermos na palavra que Deus tem para nós, e nós vamos abrir esse texto aí de Marcos, no capítulo 5, capítulo 4, versículos 35 até o versículo 41. O texto está ali, eu sei que às vezes é difícil para ler, mas podem abrir a palavra, Marcos 4, 35 a 41. A palavra diz assim: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Jesus vinha já de muita batalha, de muito trabalho. No capítulo 4, a palavra mostra que ele estava ensinando muitas coisas aos discípulos, né? No capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, ele fala quem que é a mãe, os irmãos, né? Porque tinha ali uma situação que ele tinha que atender, e ele disse assim, que os irmãos e as irmãs são aqueles que fazem a vontade dele. Tá no finalzinho aí, depois você lê dos versículos 31 até o versículo 35 do capítulo 3, né? E depois ele conta muitas parábolas, a parábola do semeador, ele explica essa parábola, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, e Jesus estava falando em parábola. Então ele vinha de muitas batalhas, né? E agora ele despede a multidão e o levaram para aquele barco, e a Bíblia diz que outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal, versículo 37, temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus, ele tinha esse trabalho todo, e
parece com o trabalho que cada um de nós temos uns com os outros. Porque fazer as pessoas entenderem as coisas é difícil. Mas quando a gente lê aqui no capítulo 4, versículo 10, diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então, na realidade, ele está explicando os discípulos, ele está compartilhando, trazendo uma revelação dessas coisas, e para aqueles que estavam junto dele. Mas é essa dificuldade que às vezes a gente vê nas pessoas de entenderem a palavra de Deus. É uma batalha, porque a gente pensa assim: o que Deus me falou é tão claro, né? Eu na casa do Wagner, pensando assim, como viver sem Jesus, né? E hoje ainda orando, eu pensava assim: o meu parque de diversão, o meu shopping é a oração e a palavra, porque é gostoso, é o melhor shopping que tem. Não estou criticando as irmãs, não, mas eu estou dizendo assim, que delícia quando a gente está com Deus e Deus falando conosco, né? E quando a gente entra aqui nessa passagem, a Bíblia diz que depois de todo esse trabalho, e é assim que nós vivemos, a batalha realmente é muito grande, e a Bíblia diz: naquele dia, sendo já tarde, está tarde hoje, né? Está tarde, é verdade. Mas Jesus, ele disse assim: passemos para uma outra margem. O que ele vai encontrar na outra margem? Mais trabalho. Mas eu creio que é importante a gente entender essas coisas, porque mesmo cansado, ou mesmo exausto com uma série de tarefas, Deus está nos falando que de fato a gente tem que continuar a fazer essa obra, ainda que o trabalho seja muito grande, a batalha seja muito grande, alguns de nós cansados, estressados, e é ruim, eu sei, para algumas pessoas, que quando elas estão estressadas, a gente percebe que alguns querem ficar em casa. É muito legal, imagino que se a gente olhar uns para os outros, a gente vai ver que temos muitos irmãos aqui, mas será que alguns também ficaram em casa, cansados do dia, né? A batalha do final de semana, que foi intenso também, mas a gente tem que olhar para esse exemplo de Jesus, e a palavra diz aqui: passemos para uma outra margem, amém? Vamos passar para o outro lado, vamos avançar um pouco mais. E eles, despedindo a multidão, o levaram, e a palavra diz aqui no versículo 36, algo que é importante também, a Bíblia diz que, pode passar o outro slide, meu lindo, a Bíblia diz que outros barcos o seguiam, outros barcos estavam seguindo esse barco de Jesus. Então, é muito importante que as coisas que nós estamos fazendo, vivendo, tem gente que está olhando para nós, ainda que de fato essas pessoas parecem que elas não estão dizendo assim: olha, estou olhando para você, estou olhando para você, mas elas estão olhando para nós. E principalmente diante de batalhas e de estresse e de muita tensão, é importante às vezes vermos que Deus está, através do nosso exemplo, ensinando para outras pessoas. E a gente tem que pensar também o seguinte: quem que pode passar por batalhas? Nós. A pessoa que não conhece a Deus passa por batalha,
fala palavrão, apela, agride, fica nervoso, perde a cabeça, faz bobagens, mas o nosso exemplo, ele principalmente vai ficar muito gravado na vida das pessoas quando levanta esse grande temporal, essa grande batalha, que está no versículo 37. E nós temos que olhar para essas coisas e pensarmos assim, o que Deus quer nos ensinar com essas coisas todas que temos passado. Olha, na minha vida, eu digo para os irmãos, as coisas que eu tenho passado e que muitas vezes elas estão tentando me assolar, me entristecer, me aborrecer, me deixar preocupado, e uma sensação toda de dificuldade e perda, Deus tem me levantado na oração. Então, uma das coisas que Deus quer falar conosco, dentro dessa palavra que Ele está ministrando ao nosso coração, levantou-se esse grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava enchendo de água. Tem uma batalha espiritual muito grande, mas Deus quer que eu agora seja totalmente dependente dEle. Você que chegou aqui essa noite, e eu nem preciso pedir para levantar a mão, quem está passando uma grande batalha, né? Eu acho que muitos de nós levantaríamos a mão e diríamos, eu estou passando uma grande batalha. É claro que alguns estão passando uma batalha maior, né? Alguns de nós sempre temos batalhas, mas o que Deus quer é que a gente perceba a luta espiritual. Amados, na nossa vida tudo é e começa e se desenvolve espiritualmente. Nossa batalha é espiritual. A gente está nessa terra, mas nós não somos dessa terra. A Bíblia nos ensina que nós somos peregrinos, amém? Nós somos estrangeiros, amém? E é assim que nós vivemos aqui na terra. Então são muitas batalhas que temos passado. E nós, agora, como brasileiros, né? Essa luta toda que temos passado, uma das batalhas que temos passado nesse momento é uma batalha como nação. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 29, versículos 2 a 4. Mas essa é uma tradução desse versículo que pode trazer muita clareza. Se você abrir Provérbios 29, 2 a 4, é esse versículo. Mas nessa tradução, se você conseguir ler aqui, a palavra diz, quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas os líderes de uma nação, quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo as nações. A gente sabe que passamos uma batalha muito grande como nação. E quando a gente lê esse texto de Provérbios, a gente nota que a Bíblia, ela está falando como se fosse a notícia de amanhã, porque as batalhas de hoje estão claramente relatadas nesses versículos aqui de Provérbios. E o que nós temos que entender? Que vivemos essa batalha espiritual, mas que Jesus está no trono. O nosso Senhor vive. Os irmãos podem ficar livres para chorar, igual, amém? Para dizer amém, glória a Deus.
porque a gente vive uma batalha espiritual. Mas tem um cântico, tem até um versículo que está em Hebreus, capítulo 6, versículo 9, o melhor de Deus sempre está por vir, amém? Amém? E para nós que somos cristãos, Deus tem o melhor, porque nada vai nos abalar. Qualquer uma das situações que acontecerem conosco, Deus está no controle, e nós sabemos que a gente tem um Senhor que cuida de nós, e nós somos consolados. Então, se essa tempestade toda, esse vento todo está batendo aí no nosso barco, e o Marcelo no finalzinho da sua palavra, né, falou sobre afundar, falou de essa questão da gente socorrer, a gente nem conversou nada, louvado seja o Senhor. O que a gente tem que entender é que Jesus está no barco, mas nós temos que ter total comunhão, total intimidade, total relacionamento com Ele, e que a gente tem que pegar a nossa vida sempre e trazê-la sempre para o contexto da igreja e o contexto dos irmãos, né? Qualquer batalha que a gente passa, a gente tem que compartilhar com a igreja, a gente tem que repartir e pedir aos irmãos que orem por nós. E tudo que acontece conosco e que de alguma forma a gente afasta da comunhão, isso traz consequências, né? Eu fico pensando, não sei de nada, mas às vezes alguém ganha um neném e parece que o neném é até uma enfermidade, porque fica em casa não sei quanto tempo, né? E quando traz o neném para a reunião, todo mundo quer ver, que bonitinho, e de alguma forma a gente dá uma olhadinha e se distrai, e etc. É bonitinho o neném, né? Mas o neném não é doença, né? Tomara que você possa ganhar um neném e voltar rápido para a reunião, amém? Porque hoje tem tantos cuidados, né? Fulano ganha neném. Eu me lembro que esse meu filho aí que está assistindo lá no Canadá, a gente, logo de início, não foi, amorzinho? Quando nós tivemos o Reuel, e a gente viajava muito, e tinha aquele chamado bebê conforto, né? A gente pegava o bebê conforto, e ele bebezinho, e a gente ia para aquelas cidades lá do sertão, a gente já ia para o sertão, eu estou dizendo de mais ou menos 45 anos atrás, amém? E Reuel estava ali conosco, acompanhando tudo, naquelas cidades difíceis, né? Em alguns lugares, aquele monte de carne seca pendurada, os irmãos da Bahia sabem aí, o que é o sertão da Bahia, né? Cheio de mosca, né? Tem coisa assim que você vai para o sertão, você pede assim, me dá essa coxinha, aí o cara, não, isso é uma empada, é porque está cheio de mosquito, assim, aí, não, mas pode ser, você pede pensando que é uma coxinha, que é um quibe, mas era uma empada, porque tem muito mosquito ali. Mas eu quero dizer para os irmãos, mosca é uma coisa do Nordeste, né? Mosca é uma coisa do sertão. Eu me lembro que estando lá por Natal, né? Natal, não sei, tem irmãos aqui de Natal, né? Mas tinha o pratinho das moscas e o pratinho da carne, para ver se elas iam para lá, não é verdade? Os irmãos sabem que é exatamente assim. Mas eu fico pensando, hoje tem tantos cuidados, né? Nasce um bebê, não expõe ele. As pessoas, não, o bebê pode ficar enfermo, e etc. Muito contato, etc. E alguém passa, às vezes, 3 meses sem vir na reunião. Aqui não deve acontecer isso não, né? O pessoal tem bebê e volta rápido. Aqui não tem esse tipo de coisa, né? E, às vezes, alguém está naquele tempo de prova, estuda. Cadê o irmão? Você procura, não, está estudando. Mas um dia você pergunta por ele, e a gente percebe que ele está frio, ele está afastado. Então nunca a gente tem que pegar essas coisas, que na realidade a gente tem que dar conta, e sacrificar as coisas de Deus, a comunhão com os irmãos, a oração,
o relacionamento, as reuniões da igreja. Então, essas coisas que a gente passa todo período difícil, e que nós podíamos dar muitos exemplos, né? A gente sabe que nós temos que passar com a igreja, amém? O que cura cada um de nós é a comunhão da igreja, é o relacionamento com os irmãos. Quando acontecer alguma coisa ruim na sua vida, não se afasta, mas traz para dentro o seu problema, compartilha, porque tem muitas coisas que acontecem e é um ataque do diabo contra nós, e a gente tem que discernir essas coisas e entender que Deus quer que a gente vença esse ataque na comunhão, na oração, na palavra. Não é tão tremendo a gente chegar e receber esse bálsamo do Senhor, né? E sermos tocados pelo Senhor, quebrantados pelo Senhor. A igreja e a comunhão é o lugar de cura, amém? Nós não vamos ser curados se ficarmos isolados, frios, né? Alguém desaparece, eu creio que nós temos que preocupar, ainda que alguém explique a situação daquela pessoa. Não, está estudando, teve neném, não, está num período difícil, vai buscar essas pessoas, para que elas sejam curadas aqui, amém? Dentro do contexto da igreja. A gente vê que Jesus, ele tinha essa vida atarefada, cheia de batalhas, né? Eu disse que aí um pouco mais na frente, nesse próximo slide, está falando que esse processo que ele vai, depois do texto que nós acabamos de ler, é quando ele vai expulsar esse demônio gesareno, ou gadareno, alguns dizem também. Nós falamos no slide anterior sobre a questão da política, o momento que nós passamos, alguns que, quem sabe, estão passando batalha porque perderam o emprego, e alguns que estão sofrendo pressões, e muitas pressões, desse tempo difícil, né, decepcionados. Eu conheço irmãos decepcionados, né, e até com dificuldade de orar pelas autoridades, né, gente que, não, eu não quero orar, eu vou orar para ele morrer. Não, mas você já deve ter ouvido isso, né? Já deve ter ouvido, não estou falando nenhuma novidade. Mas, na verdade, nós sabemos que Deus está no trono, amém? Vamos lembrar como igreja, o Senhor reina, e Ele está nos mostrando assim, nessa palavra, como que Ele vence essas batalhas. Nesse texto aqui, de Marcos, no capítulo 5, a Bíblia diz aqui que ele chegou naquela terra dos Gesarenos, né? Ao desembarcar, logo veio ao sepulcro e encontrou um homem possesso de espírito imundo. E ele vivia nos sepulcros, versículo 3, e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo. Era um demônio bravo, né? Um demônio daquele tipo assim, que acorda você, que desperta você, né? Esse era o demônio que tinha que ser vencido. Quer que eu repita como é que o demônio fazia? Que aí pode acordar alguns outros. Então acorda, porque é importante assim a gente receber, né? Tem aquelas situações, eu fico pensando assim, como dormir diante de tantas verdades, né? Como estar cansado, você pode ficar em pé, não tem problema, né? E diz assim, eu quero receber, porque eu quero repreender esse demônio também, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que, então essas cadeias não podiam prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com os grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém poderia então subjugá-lo. Ele era muito forte, andava sempre de noite, e de dia
clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Que demônio terrível, ferindo com pedras. No versículo 9 vai dizer que era uma legião de demônios. E depois, no versículo 11, a palavra diz assim: ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Versículo 13, Jesus permitiu então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. Aí você entende, quando alguém fala assim, esse rapaz tem um espírito de porco, né? Esse negócio do demônio que entrou nos porcos. Tem gírias que a gente só aprende depois de alguns anos, né? Que espírito de porco. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se ao despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, interessante essa expressão, né? Fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. E a palavra diz aqui: indo ter com Jesus, viram um endemoniado, e o que tivera a legião de demônio, assentado e vestido, em perfeito juízo, e temeram. Eu creio que Deus quer nos levantar assim, amados, para irmos nesses lugares, onde tem pessoas possessas, situações que ninguém consegue resolver, que ninguém pode ajudar, e então Deus vai nos levar para libertarmos essas pessoas, amém? Isso é Jesus, é o que Jesus está ensinando os discípulos. Para que nós estamos na terra? Para libertar essa gente, para salvar essa gente, para trazer luz a essa gente. Então, os irmãos podem ver que é uma obra cansativa, mas nós queremos, com a graça de Deus, fazer essa obra e libertarmos essas pessoas. E este homem, que era endemoniado, ele pede a Jesus para seguir com ele. Mas a Bíblia diz aqui, né? Jesus está falando no versículo 19. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez. O que Deus quer falar conosco? Nós somos esse luzeiro do mundo, amém? Nós somos gente que Deus está levantando em casa, para falar para a nossa família. Você que tem anos, e que é crente, que é convertido, que é discípulo, e num certo sentido desanimou de compartilhar com a sua família, não desanima não. O que Deus quer, eu creio que tem coisas que Deus está nos falando para nos lembrar exatamente, né? Porque tem alguns parentes que você já entrou naquela de desistência. Não tenha essa posição, tenha fé, louvado seja o Senhor, não desiste. Essas pessoas precisam de nós, e Deus tem nos falado nesses dias, né? Esse evangelismo com propósito, de uma forma intencional, cria situações. Foi isso que Jesus falou para esse homem: vai para a sua casa e fala o que Deus fez. Ele queria acompanhar Jesus, mas ele tinha que dar um testemunho em casa. Começa o seu testemunho pela sua casa. Por mais que você enfrente dificuldades, batalhas, né? Mas busca os seus parentes, busca a sua família, porque eles têm que conhecer as coisas que Deus um dia te revelou. E por mais que eles sejam resistentes, ora, pede ao Senhor para que Deus possa quebrar essas pessoas, porque quando a gente lê essa palavra, a gente lê para aplicar na nossa vida. E a palavra diz aqui: então ele foi, versículo 20, e começou a proclamar na cidade, em Decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amados, nós temos um compromisso com a cidade. Hoje nós estamos aqui, e Deus nos trouxe, mas estamos ouvindo uma palavra
que a gente tem que ter um compromisso com Guará, Sobradinho, Taguatinga, Brasília, amém? Aleluia, aleluia. Com todas essas cidades, Deus levantar a igreja, porque as coisas que Deus fez conosco, elas são muito grandes, e de fato Deus quer libertar essas pessoas. Então Deus nos deu poder e autoridade para repreender esses demônios no nome de Jesus, amém? Eu não sei quantas experiências você já teve de expulsar demônios, mas é tremendo. Quando tiver, assim, aquele grito assim, aí, quando der aquele grito assim, tem demônio que você tem que expulsar com o olho aberto, amém? Você fecha o olho, pode tomar um soco na barriga, né? Mas se você está com o olho aberto assim, você enfrenta o demônio e o demônio te obedece. Esse demônio era terrível. Então, nós temos que ter essas experiências. E o que essas experiências fazem conosco? Elas nos renovam, amém? Elas vão nos renovar e fortalecer. O que Deus quer é nos fortalecer com essas experiências. Então, essas batalhas todas, hoje, que você está passando, preste atenção, Deus está falando para você, o Senhor está no controle, o Senhor está no barco, e o versículo 38, ele diz exatamente isso, né? Que ele está dormindo, amém? Deus está dormindo, Deus está tranquilo, Deus está em paz. Então, a partir de agora, a experiência que nós temos é que de fato Deus vai cuidar da nossa causa, amém? Porque nós temos um advogado, é o nosso paizinho que está nos céus, ele cuida das nossas causas, louvado seja o Senhor. Então, o que Deus quer que cada um de nós entendamos, é que antes do barco afundar, peça ajuda, amém? Porque Jesus está no barco, e Ele tem poder. Agora eu digo para os irmãos, como que a gente vai ajudar alguém que não abre as suas dificuldades? É por isso que a igreja é algo que a gente perdeu a privacidade, amém? Bom isso? Você era um cara muito fechado, guardava tudo, né? Não compartilha nada com ninguém. A gente aqui é exposto, aberto, amém? Não precisa abrir para todos, não sei quantos somos aqui, mas abre para aquelas pessoas que você reconhece a vida de Deus neles, a oração que eles têm, e é por isso que é importante orar. Amados, toda a igreja orando, toda a igreja orando. Eu falava com os irmãos, se tem uma coisa que nós temos que ser renovados como igreja, é na oração. Qual a comparação que eu faço? Eu também já fui um pastor pentecostal, hoje estou com essa roupa mais esporte, vim até lá do Moto Week, direto, né? Olha que Deus fez comigo, né? Sou motociclista, os irmãos sabem. Marquei essa data, não tinha nada a ver, mas tinha tudo a ver com o Moto Week, que está acontecendo essa semana. Bom demais, louvado seja o Senhor. É desse lado aqui, né? E tem outras coisas aqui também na camisa. Mas, irmãos, perdi até, mas, sim, é isso mesmo. É a oração. Você pode vestir diferente. Aquele tempo a gente não vestia diferente. Paletó, gravata, né? Tinha até aquela situação daquele cântico. Prega, paletó. Paletó não prega, não. Os mais antigos conhecem, né? É o irmãozinho que não tinha paletó para pregar. E ele foi impedido de pregar, porque só podia pregar de paletó. E no dia seguinte ele foi com paletó, pôs o paletó lá na cadeira e começou a cantar. Deus deu esse cântico, prega paletó, paletó não prega não, paletó não, e por aí vai.
Mas, irmãos, não é o paletó e a gravata. Aquele tempo a gente tinha, e tínhamos muita oração, orávamos, tínhamos vigília. Eu fico pensando assim, se tem uma coisa que nós não temos conseguido fazer com a igreja, é orar, orar e orar, orar. Mas em nome de Jesus, Deus pode renovar isso entre nós. Porque naquele tempo a gente orava, e quanto à questão do caráter, da formação, a gente era meio fraco. Um lugar como esse assim, já pensou aquele barulhão de línguas estranhas, de oração, né? Eu gosto muito, quando a gente se aproximava daquelas assembleias de Deus assim, a janela aberta, e que estádio que é esse, né? Não, é oração, a gente assim, gritando, clamando, era gritando mesmo, né? E até que não tinham muito entendimento, mas a oração operava muitos milagres. Agora eu fico pensando, e se nós associarmos hoje o entendimento que a gente tem com muita oração? Irmãos, isso vai ser uma bomba espiritual, amém? E Jesus era esse homem de oração. Em muitas outras passagens, a gente vai ver que Jesus orava, que Jesus jejuava. Antes dessas batalhas assim, ele então buscava um tempo sozinho para orar, para clamar a Deus. Eu quero animá-los a orar, amém? Para que Deus possa nos dar esses sinais. Deus está falando à igreja, expulsar demônios, milagres com pessoas curadas de enfermidades graves, amém? De Deus ressuscitar um morto, ainda que você vai baixinho no ouvido dele, não passar vergonha, levanta aí em nome de Jesus. E se ele levantar, você não cai de costas não, em nome de Jesus. Porque, mas irmãos, Deus quer nos dar experiências de milagres. Essa passagem aqui fala de um milagre. Hoje Deus está te falando sobre milagre. Deus está nos dando uma obra que algumas vezes é muito convencional. Deus quer nos tirar do convencional. Deus quer nos dar poder. Deus quer nos dar sinais. Deus quer operar maravilhas. Amém? Aquelas irmãzinhas do coque, né? Lembra do coque? Mas legal, né? Era super legal. Porque línguas estranhas, poder de Deus, milagre, esses sinais de Deus. Mas para isso nós temos que santificar a nossa vida. Amém? Amém, igreja? Tem que ser amém de 7h15 da noite. Amém? Não é de 10 e pouca não, né? Amém de 7h15. Amém? A gente tem que santificar a nossa vida. Eu tenho estado assim tão grato a Deus com a questão da santificação. Deus tem me falado muito sobre isso. Eu estou nesse gozo, nessa alegria com o Senhor, de orar, de ler a palavra, de chorar. Eu não estou conseguindo usar lenço, só toalhinha, assim, deixei a última toalha chorando lá, tem que jogar sempre no cesto, porque oração boa é com catarro, amém? 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 Não é? Maravilha, unção total, louvado seja o Senhor. Nem a minha esposa me aguenta, ela fica... Mas tem que ser oração boa, essa oração de poder, porque quando Deus, Ele está falando conosco, a gente abre tudo, né? Aí você sai daquele tempo de oração e diz assim, poxa, eu vou mudar, eu vou pedir perdão, eu vou restaurar. Deus te convence de um pecado, aí você começa a confessar. Então eu creio que quando a gente pede essa ajuda a Deus e os irmãos, nós vamos ser ajudados, amém? Pede isso ao Senhor. Deus, tudo que está oculto, põe para fora, em nome de Jesus. Não sustente o pecado oculto, não esconda nada dos irmãos, né? Abra com pessoas que você tem confiança. Então essa transparência nossa, essa abertura de coração, Deus vai operar muitas coisas. E eu estou falando principalmente àqueles que não pedem ajuda.
Amém? Pede ajuda. Tem gente cheia de Deus perto de você para te ajudar. Essa é uma palavra de Deus para você, hein? Não esconda nada, mas abra o seu coração e coloca assim o dedo na ferida. Eu preciso de ajuda nessa área. Uma coisa que Deus tem nos falado também muito. Uma das marcas da igreja, isso é marca da igreja, é quebrantamento, é confissão. Se nós lembrarmos como Deus nos levantou, uma das áreas mais fortes, que falava conosco, e que falava até com quem nos visitava, era a coragem que nós tínhamos de confessar situações delicadas. E alguém, provavelmente, você já ouviu alguém dizer assim: puxa, eu fui pela primeira vez naquela reunião, não conhecia ninguém, e vi lá um homem abrindo a sua vida sobre o problema que ele tinha com a esposa, com os filhos, e situações assim, que são graves, mas que nós quebrantamos, confessamos, pedimos socorro, abrimos o nosso coração, e Deus então pode nos ajudar. Preste atenção, não guarda, não esconde pecado. Eu tenho visto pessoas que, às vezes, o pecado oculto vai destruindo. E quando você é pego, para ser ajudado, é pego, porque tem gente que é pego e que não confessa, é um estrago tão grande. Por isso que eu estou dizendo assim: santifica a sua vida. Amém? Deus está falando para você, em nome de Jesus. Nós queremos estar juntos em tudo, na prova, na vitória. Eu creio que o que Deus está nos falando é para estarmos juntos no nome de Jesus, né? Jesus estava dormindo, o versículo que nós estamos lendo aqui, versículo 38, e agora esse slide fala, quando a gente tiver então essa dificuldade, compartilha com irmãos idôneos, que vão te ajudar, no nome de Jesus. As batalhas que a gente enfrenta, não é para pular do barco, é para nos lançarmos em Deus. Qualquer um que pula do barco, lá fora, é muito pior, amém? Se é difícil dentro do processo que nós estamos vivendo, a gente sabe que é muito mais difícil sem Deus. Então nós queremos tratar tudo à luz da palavra. Então, se vierem tempestades, né, situações todas, seja qualquer que for a batalha, seja na família, Deus quer te dar vitória dentro desse processo, porque essa é a vontade de Deus. O próximo slide mostra que é muito importante você ter fé, porque quando nós estamos fé dentro desse contexto da igreja, quando de fato Deus está trabalhando conosco como igreja, a gente pode vencer toda e qualquer situação. A gente sabe que agora muitos estão atravessando uma batalha difícil, né? Um tempo difícil. Mas, por exemplo, uma das coisas que alguns estão vivendo uma crise é pelas dívidas. A Bíblia diz que Jesus é o dono do ouro e da prata. É claro que o Senhor quer nos orientar para que a gente não fique endividado. Temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque vivemos um tempo difícil. Mas se você tem problema com dívidas, abra o seu coração, preciso de ajuda, né? Deus está falando para alguns aqui especificamente. Eu não quero de fato ser uma pessoa que estou sempre endividado. O que a Bíblia diz sobre a dívida? A ninguém deveis nada, a não ser o que? O amor. Então nós temos que colocar isso como
objetivo, como alvo, como propósito. Não vou me endividar, porque o nosso Deus é rico, e de fato nós sabemos que Ele pode nos dar vitória. Tudo isso que nós estamos falando está ligado a esse grande temporal de vento, a essas ondas que se arremessam contra o nosso barco, né? E parece algumas vezes que o barco está enchendo de água, e quando o barco enche de água, ele vai afundar. E é por isso que nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude nessas situações todas, né? Às vezes tem um problema sério de saúde, e eu tenho pensado, que oportunidade a gente tem para nos santificar. Às vezes a vida está muito leve, muito tranquilo, muito confortável, mas vem um problema que aquela pessoa que está passando essa batalha de saúde, ela ora e ora como nunca. Então Deus está nos falando. Tem as situações dos filhos, né? Da educação de filhos, da rebeldia, das batalhas que temos dentro de casa. Eu me lembro que nas batalhas da educação de filhos, e podíamos compartilhar tantos detalhes sobre isso, como eu me santifiquei. Eu me lembro que eu ia para o escritório, aí nesse caso já pegava uma toalha de banho, né, para chorar e para orar com a toalha de banho, e depois passava pelo quarto do meu filho, dobrava o joelho, chorando, boa parte da noite. Voltava para o meu quarto, para estar com a minha esposa também, orando e compartilhando e chorando com ela. Então, quando tem essas questões, nós não temos que nos amedrontar, temer, mas saber que Deus está no controle. Amém, amados? Vamos lembrar que Jesus é o nosso Senhor. Divórcio, né? Tem situações de pessoas que passam crise no casamento, de repente vem essa questão do divórcio. Mas qual que é a primeira afirmação desse texto, que eu creio que é base do que Deus quer nos falar? Passemos para a outra margem. Lá do outro lado tem muita coisa para fazer. Amém? A vida não acabou. Amém? A vida não acabou. Palavra de Deus para você também. A vida não acabou. É essa palavra que Deus quer nos dar. A gente tem que passar para o outro lado, porque Deus tem uma aliança conosco. Amém? Amém? Nós cremos, tomamos posse dessa palavra. Irmãos, é a palavra de Deus que está nos falando, é Deus que está nos falando. Deus está falando conosco. Você não está sozinho nesse temporal, mas Deus está conosco. Louvado seja o Senhor. Mas para isso é muito importante que nós possamos não perder de vista a Jesus. Amém? Nas batalhas, alguns ficam com dificuldade e não conseguem ver Jesus. Onde Jesus está? No barco, dormindo, sobre um travesseiro, tranquilo. Louvado seja o Senhor. Isso é uma palavra de fé. Você tem que ter fé em Deus, e você tem que ter a palavra do Senhor. Então é esse temor de Deus que gera em nós uma nova vida. Às vezes alguns, quando tem batalhas, começam a culpar pessoas. Então não culpe pessoas. Amém? As pessoas, elas fazem parte de todo um cenário que Deus também quer trabalhar em você. Amém? E não resolva as coisas na sua força, mas na força de Deus. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que eles foram lá, despertaram Jesus, versículo 38, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. É a palavra de Deus para você: acalma-te. Amém? É assim que Deus vai fazer com a sua batalha. Emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Louvado seja o Senhor. Qualquer que seja a batalha, e o momento que a palavra vem na sua vida, é uma palavra para te levantar, e para dizer que Jesus tem uma obra a fazer. Irmãos, não são somente os presbíteros, as esposas, os líderes, né? Deus quer usar toda a igreja. A obra é de toda a igreja. O sacerdócio é de todos os santos. Qualquer que seja a batalha que você está passando, entenda que Deus quer te libertar, totalmente. Porque de fato, assim como Ele curou tantos enfermos, libertou aquele endemoniado e operou tantos milagres, Deus quer operar esse milagre na sua vida. A palavra que Deus está dando para você é exatamente essa, que o vento vai se aquietar e que haverá grande bonança. Amém? A bonança virá, amados. A paz, ela depende de algo que está dentro de nós, porque a Bíblia diz, Ele é a nossa paz. Ninguém vai conseguir tirar nada de nós, porque Ele está dentro de nós. E quando nós passamos por essas batalhas, é para revelar muitas das nossas atitudes. Às vezes alguns querem servir a Deus só se tudo vai bem, mas quantos de nós aprendemos muito mais quando as coisas estão difíceis? As lições são muito maiores, louvado seja o Senhor. E nós temos aprendido isso, né? Quando a bênção é grande, você agradece e esquece rápido, mas a luta, quando ela demora 1, 2 dias, parece que tem 3 meses, né? Você disse assim para Deus, puxa, mas não acaba essa batalha. Então, a adversidade, ela tem um poder de revelar muito mais Deus do que com o presente que você ganha. Então, é isso que Deus quer de nós. E quando a gente entende que Jesus é tudo para nós, amados, a gente entendeu o que Deus quer da nossa vida. Haverá muito mais poder na oração, e coisas tremendas Deus vai fazer conosco. A gente tem que entender, ninguém vai conseguir tirar o que está dentro de nós, e a gente veio no mundo sem nada, amém? E ao pó voltaremos. Ninguém vai levar carro para o céu, ninguém vai levar o dinheiro lá aplicado para o céu. O que nós vamos levar é a vida com Deus, é a vida eterna. E a Bíblia diz que Ele está preparando moradas, e é tremendo quando a gente pensa em tudo que Deus tem para nós. Então, o que Deus quer nos levar é para o quarto, para entender exatamente isso que Deus quer nos falar. E Ele diz no versículo 40, então disse, por que sois assim tímidos? Tira toda a timidez, toda a covardia, amém? Deixa Deus falar para você, deixa Deus falar para você, tira todo o medo, em nome de Jesus Cristo, tira em nome de Jesus. E quando Deus nos fala sobre timidez, irmãos, se tem uma coisa que nós temos que dar para a terra, é o que nós aprendemos. Então não pense você que tem alguém que tem uma palavra, que é mais eloquente, que tem verdades, eles não têm nada, eles são pobres, sepulcros caiados, mas nós temos a palavra de vida eterna, nós temos a palavra do Senhor, e quando Deus trabalha essas coisas em nós, Deus transforma a nossa vida, tirando a nossa timidez. É por isso que nós temos que orar e passar por esse fogo de Deus, por esse batismo do amor, por esse batismo do Espírito Santo, porque então você terá coragem de falar para as pessoas. É por isso que um sapateiro como Spurgeon, ele falou com autoridade, e Jesus, ele estava deixando os doutores surpresos, né? Então são coisas tão tremendas, que de fato o Espírito Santo de Deus trabalha com homens que não têm nada, mas que estão cheios de Deus, tira toda a sua covardia, e a palavra diz,
como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o Senhor. Nós queremos orar com vocês e pedir ao Senhor que Deus trabalhe um milagre na sua vida, na minha vida, um milagre de entender que de fato Deus está aí dentro dessa batalha com você. Amém? Nós vamos orar. Eu sei que Deus falou para muitas pessoas aqui, mas a palavra de Deus para você, passa para outra margem, entrega tudo. É provável que agora que você inclusive está perdendo tudo, é que você pode achar o melhor da sua vida, no nome de Jesus, e converter o seu coração. Converta o seu coração ao Senhor, entrega a sua vida para o Senhor. Os irmãos do louvor podem aqui adorar o Senhor, e nós queremos orar. Aquelas pessoas todas que Deus falou com você, pode ficar de pé, nós queremos orar por você, né? E se você quer confessar a Jesus, eu preciso de um milagre, né? Eu quero de fato experimentar essas coisas, eu quero te pedir para vir aqui à frente, nós vamos orar por você.